Fala pessoal, como é que vocês estão? Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Nani da Confeitaria Doce Arte. No vídeo de hoje nós vamos montar mais um bolinho de vitrine, só que dessa vez ele será montado em um pote de sorvete, tá? Aquele famoso bolinho que é montado na forminha, na assadeira no caso, caixa de leite. Pra quem não tem, vou mostrar hoje aqui como montar ele sem aquela forma. Espero que vocês gostem do vídeo, fiquem até o final para não perder nenhum detalhe, nenhuma dica. Deixe seu comentário se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, tá bom? Bora lá conferir o vídeo? Então, pessoal, para montar esse famoso bolo em fatias, eu vou usar essa vasilha aqui. É uma vasilha, um pote de sorvete, né? Ele tem esse diâmetro, todo mundo tem um potinho desse em casa, né? Se não tiver exatamente um pote de sorvete, pode ser um pote qualquer nesse formato aqui, tá bom? Essa aqui são as massas, aqui é a massa branca, aqui é a massa de chocolate. Elas estão cobertas aqui com um plastiquinho. E aí agora vamos fazer a mágica acontecer, né, pessoal? Então, pessoal, vamos lá começar a nossa mágica, né? Vamos desenformar aqui essa massa. Pra medir, aqui tá a vasilha, a gente vai medir mais ou menos, ó. Essa massa, ela vai dar duas forminhas dessa, tá? Vamos chamar de forma, tá, pessoal? Aqui eu vou cortar quase no meio aqui, e aqui ainda vai sobrar um pedacinho. E vamos lá partir pra ação. Cortar aqui. E aqui. Gente, a massa ela já tá solta, ó, da assadeira. Então, feita a marcação, vou colocar aqui o plástico filme, porque eu vou precisar virar aqui na bancada. Virei aqui, eu vou cortar aqui esse excesso, né? Pra gente começar a montagem do nosso bolo. Tá aqui as fatias. Aqui tá a nossa forma. E aí, essa partezinha aqui eu vou dispensar por agora, né? Sobrou aqui esse pedacinho. E aí eu vou fatiar aqui a nossa massa. Fazer 2 camadas de cada. No caso, ficarão 4 camadas de bolo. Fica assim. E aí eu já vou colocar aqui a primeira camadinha. Tem que ir com calma, tá, pessoal? Pra não quebrar a nossa massa, né? A gente põe ela até o fundo e vai dando uma ajeitadinha assim lá no final. Vamos molhar. Aqui é a minha calda com o próprio recheio. Eu pego a água filtrada, ponho um pouquinho do próprio recheio, que no caso é o recheio de chocolate, e balanço assim, e aí já me dá uma calda de chocolate, tá? Vamos molhar aqui o nosso bolo. E aí agora vamos adicionar o recheio. O recheio eu vou colocar pesando aqui para saber a quantidade certinha de recheio que eu vou usar. Vou colocar aqui a nossa forma, né, na balança. E aí vamos começar a colocar o nosso recheio. Duzentos e cinquenta gramas de recheio aqui, tá? Nessa primeira camada. Vamos dar uma espalhadinha. Espalha direitinho, pessoal, pra a camada ficar o mais retinha possível, porque aí fica bonitinho na hora que a gente desenformar aqui esse bolo, tá? Espalhei aqui. Recheio espalhado. Agora vamos para a segunda camada de bolo. Põe ali e aí a gente dá uma empurradinha para dar uma arrumadinha nesse bolo aqui, né? Massinha no lugar, dá uma molhadinha. E aí mais uma camadinha de recheio.
No caso, mais 250 gramas de recheio. Espalho o recheio. Recheio espalhado, mais uma camadinha de bolo. Ajeita o bolo. Molha o bolo e aí mais uma camadinha de recheio. Esse aqui passou 10 gramas, mas sem problema, gente. Vamos espalhar aqui para colocar a última camada de bolo e finalizar, né? Como de costume, essa última camada eu molho antes de colocar ali no bolo. Eu sempre faço isso com meus bolos. Quem me acompanha aqui do começo sabe. Porque esse aqui é o lado que vai ficar em contato com a massa, né? Com o recheio, na verdade. Viro aqui e ponho aqui com todo cuidado para não quebrar a massa. Dou uma ajeitadinha. E é isso. Aí, pessoal, montagem finalizada. Eu venho, fecho aqui a bolsa, né? Porque a gente vai levar esse bolo aqui pra geladeira. Como a gente quer que ele fique retinho, ó, essa parte não fica reto, eu vou passar o plástico filme aqui pra ele ficar um triângulozinho quase perfeito, né? Que aí vai segurar as bordas da vasilha fechando, né? Isso prendendo elas aqui pra o bolo ficar retinho. Pronto, ele vai ficar assim. E aí, vamos levar pra geladeira e depois eu venho mostrando pra vocês como que eu vou confeitar ele pra colocar lá na nossa vitrine. Sobrou aqui esse pedacinho da massa. Esse pedaço aqui você pode comer, ou você pode fazer um bolo de pote, ou se você fizer mais de uma fatia dessas, você pode cortar ele aqui e montar. Corta aqui, né, no meio. E dá pra montar uma fatiazinha e colocar exposto lá na vitrine de vocês também. Ou vender como vocês quiserem, tá? Bom, pessoal, agora vamos lá finalizar esse bolinho, né? Eu vou pesar aqui pra dizer pra vocês o peso final dele, ó. A bandejinha, ela tem 125 gramas, tá? Vamos montar ele e aí a gente, no peso final, a gente vai diminuir essas 121 gramas, que é a bandejinha. 125, na verdade. Ele ficou com essa marquinha em cima do fundo da vasilha, mas não tem problema, porque vamos cobrir, né? Vou cobrir ele com essa cobertura aqui. É um brigadeiro bem cremoso. E aí eu vou fazer algumas pétalazinhas. Eu pego um pouco da cobertura e vou aplicando assim, aos pouquinhos, para ela ir escorrendo do lado do bolo.
Esse é um bolo todo de chocolate, massa, recheios e coberturas. E aí eu vou colocar uns morangos em cima para decorar ele. Isso aqui não tem segredo não, tá? Só é pegar um pouquinho da cobertura na colher e vir jogando aqui em cima, fazendo esses movimentinhos que ajudam a cobertura a escorrer, né? E é só isso. Eu faço desse jeito. Se você tiver outro jeito de fazer, pode ser do seu outro jeito, tá bom? Não existe um jeito certo de fazer, né? Finalizando aqui. Aqui no meio eu vou adicionar aqui uma colherzinha e vou dar uma ajeitadinha assim, uma espalhada. Uma arrumada, na verdade. Ele ficou assim. E aí agora eu vou adicionar os morangos. Os morangos estão aqui. Estavam secando, estão higienizados já, tá? Eu vou partir os morangos ao meio. Partir todos eles e aí eu vou adicionar em cima, fazendo uma fileirinha. Desse jeitinho aqui. Dou uma empurradinha, que é para ele grudar no recheio. E aí, pessoal, cada fileirinha dessa será uma fatia de bolo, tá? Esse bolo, caso você faça aí, dá pra vender ele assim inteiro também. Aí o valor dele vai depender, logicamente, né, do gasto que você vai ter aí, tá? Consegui fazer aqui 5 camadinhas, 5 fileiras, na verdade. E aí, como eu disse, cada fileira dessa é uma fatia que eu vou servir. E aí, pra finalizar, eu vou adicionar granulado em cima. Tenta colocar aqui do lado também, na cobertura que tá escorrida. E é isso, esse foi mais um bolo de vitrine. Então, pessoal, bolo finalizado. Agora vamos pesar pra ver quanto que tem de peso total esse bolo, tá? Lembrando, ligar aqui a balança, né? Que será descontado 125 gramas da bandejinha. Ele ficou com 1 kg 958 gramas, gente. Olha isso aqui. Perfeito, né? E aí, pra quem vende por quilo, vai calcular direitinho aí, né, a quantidade. E é isso. Então, pessoal, nosso bolinho ficou assim. Eu achei bem bonitinho. Se você tiver brigadeiros, ao invés dos morangos, você pode colocar brigadeiro em cima, que aí ele vai ficar totalmente chocolate, tá? Dá pra decorar do jeito que você quiser e dá super certo montar ele na vasilhinha de sorvete, né? Como vocês viram aqui. Eu não vou cortar, eu vou deixar ele assim, lá na vitrine. Ó, as camadinhas de recheio, como estão bem perfeitinhas, tá? Bem bonitinhas. E aí, à medida que os pedidos forem chegando, eu vou cortando e entregando. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Não esqueçam de deixar o seu like, me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou da dica, se você já fez assim, ou se você tem outro jeito de montar esse bolo sem a forma original caixa de leite, tá bom? É isso.